Boa noite. Olá, companheiras. Vamos chegando na doutrinária virtual. Ela tem uma diferençazinha, né? A gente dá um tempinho para as pessoas irem chegando. Vamos se chegando aqui, nos preparando para a reflexão de hoje à noite. Tá certo? O som está bom? Que bom. Então, vocês estão me ouvindo bem, a imagem também. Agradecer aqui ao técnico. Vamos lá, né? Então, vamos iniciando, aguardando que mais pessoas cheguem para esse momento, mas vamos nos preparando, elevando o nosso pensamento, para que essa conexão ela se dê da forma mais fluida, para que possamos ser envolvidos com a energia do amor, com a luminosidade da espiritualidade amiga, que possa nos intuir, nos inspirar e que possamos fazer aqui juntos um momento de reflexão e de muito aprendizado. Que Deus nos abençoe e nos traga muita paz. Que assim seja. Tia Tânia, boa noite. Então vamos lá, gente. O tema que ficou reservado para hoje é para falarmos sobre alto amor, né? É um tema que eu achei muito necessário nesse momento que a gente está vivendo e muito bonito também. Esse mês de setembro, o CETRASC fez uma escolha, né? A cada mês, né, se opta por um livro, por um tema, e nesse mês de setembro se escolheu trabalhar com o Evangelho, né, com o capítulo 5, se eu não me engano, para que a gente faça uma conexão com a vida, né, para que a gente possa refletir sobre a importância da vida, já que esse é um mês que a gente tem se acostumado, né, principalmente na área de saúde, tem feito, né, a cada mês campanhas ou momentos de reflexão, na área social também, né? Então, tem o mês Outubro Rosa, né? Que aí tem um cuidado com a mulher, com a questão do câncer, o Novembro Azul, Novembro Negro, e o setembro tem se chamado de Setembro Amarelo, fazendo uma alusão à questão do suicídio, né? De um mês para refletirmos e combatermos e refletirmos, né, sobre o suicídio. A gente fez uma opção aqui no CETRASC de no mês de setembro a gente refletir sobre a vida e a importância da vida para a gente, principalmente à luz do Espiritismo, à luz dos ensinamentos do Mestre Jesus. E hoje nós vamos falar então sobre alto amor. E aí a gente começa, né, fazendo uma reflexão sobre a síntese proposta por Jesus, né, em torno do amor, que é uma das mais belas psicoterapias, né? Jesus, inclusive, é considerado como o maior psicólogo que nós já tivemos. E ele traz para a gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha que maravilha, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí fica um questionamento. Como é que eu faço para amar esse próximo, ou até mesmo para amar a Deus,
se eu não consigo me amar? E aí uma reflexão, será que eu me amo de fato? Será que eu consigo me amar com todas as minhas imperfeições, com todos os meus defeitos, com todas as minhas sombras, mas também com toda a minha luz, né? Porque a gente deve se lembrar que enquanto espírito nós fomos criados simples e ignorantes, né? Tá lá no livro dos Espíritos, fomos criados simples e ignorantes e temos como um objetivo, como caminhada, né? Esse processo evolutivo de cada vez melhorar mais, a cada dia a gente evoluir, a cada dia melhorar. A gente tem essa compreensão de que nós, enquanto espíritos, a gente pode até estacionar, mas a gente não regride, a gente sempre caminha para frente. E essa é uma escolha nossa, né? De caminhar sempre. Então, enquanto a gente não consegue fazer essa relação, né, desse amor a Deus, que é algo tão subjetivo, né? Tanto é que no livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o que é Deus, né? Exatamente nessa perspectiva da gente ter essa compreensão dessa divindade. E é muito complexo a gente pensar nesse amor. Como é que a gente ama algo que você às vezes não consegue compreender direito, que é tão pouco concreto para a gente que está nessa materialidade e que tem uma necessidade ainda, né, das coisas concretas e das coisas materiais, né? Então, a gente tem essa dificuldade de conceber esse absoluto, né? E aí é necessário inverter essa ordem, né? Que Jesus traz para a gente de amar a Deus sobre todas as coisas, e da gente passar a fazer um processo inverso, né? Amando-se de início, a fim de desenvolver as aptidões, né? De que estão aqui conosco, que estão na latência, para que a gente consiga, a partir do momento que a gente consegue se amar, a gente consiga amar o outro. E amando o outro, a gente consiga fazer essa transcendência e fazer esse amor incondicional, né? Que é esse amor ao todo, né? Que Jesus vem e nos ensina, né? E é necessário que a gente faça essa conexão primeiro conosco mesmo, né? De se amar, né? Para que a gente consiga de fato amar o outro. A gente tem também um outro ensinamento em que Jesus nos traz sobre a necessidade de fazer ao outro aquilo que a gente gostaria de fazer a si mesmo, né? E aí é necessário que a gente até compreenda exatamente o que é que a gente quer pra gente, né? Como é que eu quero ser tratada? Como é que eu quero que me tratem? Como é que eu estou cuidando de mim? Para estabelecer essa relação com o outro, né? E aí tem uma passagem maravilhosa, se eu não me engano, acho que é em Mateus, que é aquela em que um homem pede para que suas dívidas sejam aliviadas, né? E o Senhor vai e libera ele daquela dívida. E aí, logo em seguida, ele encontra um homem que também está devendo a ele, só que ele não tem essa mesma tolerância, essa mesma paciência, e o prende e exige que ele pague o que deve. E aí, os outros, vendo aquela situação, vai até o Senhor, né, ao Senhor dele, e relata, olha, ele está fazendo isso, ele acabou de ser liberado e está lá fazendo isso. Então, ele é chamado, né, e questionado. Então, como é que você quer receber, mas você não quer dar? Então, a gente precisa também saber o que é que a gente quer receber, para a gente também fazer essa relação de troca, de doação, né? Doar na exata medida daquilo que a gente também está querendo receber, né? A gente está trabalhando na GEDAC, eu já até trouxe aqui numa outra doutrinária, um livro muito lindo de Hermance Dufour, não sei se vocês estão conseguindo ver. Ele se chama
a inspiração das relações luminosas. Jesus, a inspiração das relações luminosas, é de psicografia de Vanderlei Oliveira e de Hermance Dufour. E Hermance nos traz uma série de reflexões. É um livro muito lindo, né? A gente está trabalhando na juventude com eles, com esse livro. E Hermance nos fala sobre auto-amor, né? Ela tem um capítulo aqui específico sobre o auto-amor. Faça a travessia pela ponte do auto-amor. Ela nos convida a fazer uma travessia. E aí ela fala sobre conhecer as realidades da vida interior levará ao autoconhecimento, mas somente a mudança de hábitos com vontade firme e perseverante o levará à autotransformação. Então ela traz para a gente que como primeiro passo para o auto-amor é necessário o autoconhecimento. E esse autoconhecimento é um convite que muitas vezes é difícil da gente fazer, porque assim, quando a gente se volta para a gente mesmo, muitas vezes a gente fica numa dúvida se é auto-amor ou se o que a gente está praticando é egoísmo, né? A gente às vezes fica nessa dúvida, porque a gente está muito acostumado a achar que a gente tem que estar sempre cuidando do outro, cuidando do outro, cuidando do outro, fazendo pelo outro, né? E não se coloca como prioridade. E no momento em que a gente acha que, bom, eu vou me botar como prioridade, vou exercitar meu auto-amor, meu autocuidado, parece que cai ali um sentimento de culpa, muitas vezes, como se a gente tivesse fortalecendo o egoísmo. Mas aí é interessante a gente perceber a diferença entre auto-amor e egoísmo. O egoísmo, ele significa literalmente culto ao ego. A pessoa egoísta quer tudo para si mesma em detrimento dos outros. Há espaço aí para o narcisismo, para a vaidade, para o orgulho, né? E aí a gente se coloca nesse pedestal como se fosse a melhor pessoa, o que há de melhor, e tudo para si, né? Então a gente se coloca nesse centro, no centro dessas atenções, né? De forma tal que a gente se torna esse ser, né, muitas vezes até arrogante. Então não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre buscar uma relação de equilíbrio para que a gente consiga fazer essa caminhada que Jesus nos fala lá no início, né, de amar a si, amar ao próximo e amar a Deus, que na verdade ele traz de forma inversa. Mas a gente, né, de uma forma mais didática e para ficar mais fácil para a gente precisa fazer esse exercício invertido, né? Então, Hermance, ela nos fala que existe uma grande distância entre conhecer e se transformar. Então, é necessário fazer esse autoconhecimento. A gente conhecer as nossas emoções, conhecer os nossos sentimentos, conhecer... E muitas vezes o que acontece também, a gente também é educado culturalmente, né, a rechaçar determinados sentimentos, né? Então eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir determinadas coisas, né, como se aquilo ali fosse ruim, mas tudo isso faz parte da gente. Então é necessário fazer esse conhecimento, né, essa identificação desses sentimentos. Então conhecer esse nosso lado, né, para que a gente possa transformar. A gente só transforma aquilo que a gente conhece. A gente não consegue modificar se a gente não conhece, né? Então, Hermance faz esse convite, né, para esse autoconhecimento, né, identificar o caminho para essa nossa melhoria pessoal, para a gente chegar na autotransformação, que ela traz, que é algo trabalhoso, né? Você sente necessidade de se esforçar para aplicar e desenvolver o que aprendeu. Aí eu fico pensando assim, imagine que quando a gente quer ter, pensando no corpo físico, né? Se a gente quer ter um corpo saudável, aí você diz, não, vou fazer uma caminhada, vou entrar na academia, né? Vou buscar fazer
uma alimentação mais adequada, há um esforço para isso, né? Você precisa fazer uma escolha diária, né, para que de fato isso aconteça. Quando você faz uma escolha de eu preciso crescer intelectualmente, me melhorar intelectualmente, então eu vou estudar, né, eu vou fazer uma formação, há um esforço para isso, né? Isso é trabalhoso, sempre é. E aí a gente parece que meio que relega a questão espiritual, né? Como se a gente não se desse conta que também é necessário fazer um esforço, né? Para que haja esse desenvolvimento espiritual, para que haja esse desenvolvimento do nosso espírito, né? E aí essa relação, ela não acontece individualmente, sozinha, né? É um paradoxo, porque aí para a gente se melhorar, a gente precisa se melhorar também na relação com o outro. Então, é necessário a gente construir um caminho do meio. Não adianta eu dizer assim, bom, eu vou me cuidar agora e aí a partir de agora também eu não cuido de mais nada. Não é assim, né? A gente vai se melhorando exatamente nessa relação que a gente estabelece com o mundo, com as pessoas, com a família, com o ambiente do trabalho, com o ambiente da escola, com os vizinhos, com a comunidade. É exatamente aí que a gente vai se percebendo como é que eu estou tratando a outra pessoa, como é que eu reagi a determinada situação, e eu vou buscando melhorar. E esse processo, ele não é linear, né? Ele não é um caminho em que a gente só segue, ou uma escada em que você sobe e você vai se melhorando. Não, a gente vai e volta. É como se fosse uma montanha russa. Quando menos espera, você diz, puxa vida, lá vai eu cometendo aquele mesmo erro, lá vai eu reagindo da mesma forma, lá vai eu respondendo, né? Porque esse processo, ele é trabalhoso, né? Então, ela fala, então, que é necessário usar esse autoconhecimento para que a gente seja alguém melhor, né? E ela traz uma questão também, que é a questão da culpa, né? Da gente também não fazer esse processo de uma forma tão rigorosa com a gente mesmo, tão questionadora, né? Que a gente coloque, a gente diz assim, um sarrafo tão alto, que a gente se autoavalia o tempo todo e a gente coloca as questões num lugar tão alto que a gente também não consiga alcançar, e aí a gente fica se culpando o tempo todo, porque essa culpa também ela não é saudável. Porque no momento em que a gente entra nesse processo de culpa, muitas vezes a gente se paralisa, né? Então, faz com que a gente, eu não estou conseguindo, estou fraquejando, então vou parar por aqui, não vou adiante, né? E aí a irmã se nos chama atenção para isso, né? Ela fala de que é necessário aplicar um acolhimento amoroso. Olha que coisa linda. Um acolhimento amoroso com a gente mesmo, né? Para a gente não entrar, sabe, num ciclo de conflitos tormentosos, é como ela traz aqui. Então, a gente vai fazer esse autoquestionamento, esse autoconhecimento, né? Mas a gente precisa fazer isso de uma forma amorosa, afetuosa conosco mesmo. Porque senão a gente vai entrar no que ela fala, na dor do martírio. Porque todo crescimento implica em dor. Gente, até fisicamente, lembra que quando... Quem tá aqui que é mais velho, que tem filho, deve lembrar que tem essa coisa assim da dor do crescimento, né? De que chega ali na adolescência, do estirão, começa a sentir dores nas articulações e tal. Isso é completamente natural, porque é a dor do crescimento físico. Imagine isso emocionalmente, imagine isso espiritualmente. Traz dor, porque a gente precisa muitas vezes sair não da nossa zona, a gente chama muitas vezes de zona de conforto. Diríamos que seria uma zona de segurança, porque às vezes até o que é ruim a gente se acostuma, né? E às vezes a gente prefere ficar naquilo ali porque já é o velho conhecido, né? Então, sair desse lugar, se mexer dessa forma, traz dor, né? Só que aí
essa dor que ela é necessária, que é uma dor impulsionadora para que a gente não fique na mesma posição, é como se também a gente estivesse com algo nos incomodando, como um, sei lá, um espinho futucando ali o pé, furando, e você quer sair daquele lugar, né? Porque tá mexendo, tá incomodando, porque tem uma pedra que tá ali que você tá pisando e você precisa sair, né? Então essa dor impulsiona também, né? A que você saia desse lugar. Mas o martírio, né, é a dor adicional. Ela é fruto, né, a irmã se traz que ela é fruto de uma ausência de habilidades no gerenciamento da vida emocional e psíquica. Né? Então é como se essa dor, ela deixa de ser uma dor do crescimento necessária e ela passa a ser de fato sofrimentos, né? Então, Hermance traz que a gente precisa fazer essa travessia do alto amor, que é esse autoconhecimento, esse autocuidado, né? E cuidado, gente, é desde as coisas mais simples, sabe? Do tipo assim, o que é que eu tô fazendo de afetuoso, de cuidadoso comigo mesmo? Então, por exemplo, eu tô com meu cabelinho molhadinho aqui, ó, porque agora, no finalzinho da tarde, eu fui para a academia para fazer minha atividade física, que para mim é um momento de cuidado, porque eu preciso fazer atividade física como uma questão mesmo de saúde, né? Para eu manter a minha saúde, a pressão normal, né? Porque eu já estou ficando com algumas questões aqui relacionadas à pressão arterial, então eu preciso fazer atividade física para manter a minha pressão bem. Então, fazer atividade física para mim é um cuidado comigo, né? E aí, muitas vezes a gente fica relegando, né? Ah, eu não vou hoje, tô cansada, ou então tem alguma outra coisa que acontece e aí você coloca como importante. Então, manter esse hábito e fazer isso regularmente é um cuidado que eu escolho ter comigo, né? Então, buscar fazer uma alimentação mais adequada, aprender a dizer não em determinados momentos, são questões em que eu me vejo assim, no meu processo de autodescobrimento, de autoconhecimento, como necessários. Mas, de novo, ele é um esforço diário. Tem dias que a gente não consegue, né? Tem dias que você olha e diz, e hoje não deu, mas amanhã a gente tenta de novo, né? E aí, essa questão da ponte, né, que Hermance nos convida a trilhar, é exatamente nesse processo de autoamor, autocuidado, autoconhecimento, autoquestionamento, e a gente vai caminhando para a autotransformação. Então você precisa trilhar, né, essa ponte, como ela chama, né? Então ela diz assim, você se conhecer ilumina seu entendimento, mas somente as atitudes de afeto com suas sombras e limitações motivam sua renovação para o bem e para a luz. Eu sou sinceramente fã de Hermance, porque ela traz umas coisas assim pra gente. Então, olha só, somente as atitudes de afeto com suas sombras e limitações. Então a gente precisa olhar pra gente e dizer, ok, eu tenho isso que não é legal, isso aqui ainda precisa melhorar, eu ainda não consegui, né? E eu preciso compreender, inclusive assim, se auto-perdoar, coisas que você já fez e que você diz assim, aquilo foi o possível a fazer naquele momento, naquela situação, né? Com aquele aprendizado que eu tinha, né? Mas agora eu tenho outros e aí eu preciso avançar. E se impulsionar a fazer isso, mas se olhar de uma forma também afetuosa, como a gente faz com o outro. Eu lembro, eu sou de um tempo em que a gente recebia visita em casa e o que era de melhor era para visita, não era assim? A louça melhor, a comida melhor, o arranjo melhor, a gente enfeitava tudo para a visita, né? E pra gente ficava sempre assim, o caneco mais usado, né? O prato, a louça do dia a dia, até a roupa a gente fica às vezes guardando para um momento especial, né?
E aí são essas pequenas coisas assim que a gente vai relacionando e pensando nisso, né? Então, são afetos, vamos dizer assim, né? Que a gente vai tendo com a gente mesmo. E aí, pensando nisso, né? Nessas nossas sombras, nas nossas limitações, e pensando que o tempo, a gente aprende ele como se ele fosse algo linear também, né? Janeiro, fevereiro, março, segunda, terça e quarta, as horas vão passando, né? Mas a sabedoria africana nos mostra que o tempo, ele é cíclico. E se a gente se perceber de fato como espírito, a gente sai um pouco dessa situação aqui, do físico, do material, né? E tenta, sabe assim, como se a gente tentasse olhar a situação de um outro prisma, e a gente vai perceber que esse tempo, ele é muito relativo. A gente está falando de uma encarnação que pode ter 70, 80, 100 anos. Para a gente aqui parece até que é muito tempo, mas para a gente enquanto espírito, isso é uma fraçãozinha, né? Isso é um nada, né? Então, a gente precisa também ter paciência e lidar com esse tempo. Às vezes a gente fala do tempo como se fosse algo que fosse resolvido agora, né? Daqui a um mês, daqui a 2 meses. E não é bem assim. É processo. E é como a gente estava falando. Ele é como se fosse uma montanha russa. Sobe e desce, né? Tem momentos que a gente tá ok, tá conseguindo fazer tudo direitinho. Daqui a pouco acontece alguma coisa que a gente se desequilibra e quando a gente menos espera tá lá embaixo. E aí é necessário que a gente faça, se erga, né? E a gente se conecte com a luz, né? Eu vou dizer aqui para vocês, eu achei um material muito bacana também que fala sobre uns passos interessantes em relação a esse autocuidado. Mas ainda aqui, eu queria ainda trazer um pouco ainda sobre Hermance, que aí ela traz ainda que a gente estude as atitudes de amorosidade de Jesus diante das difíceis questões internas dos seus discípulos, quando se depararam com a preocupação de quem seria o maior dentre eles, né? Esse foi um bom exemplo. E aí Jesus, como um bom educador, né, emocional por excelência, ele faz uma radiografia da vida mental das pessoas presentes naquele acontecimento, chamando o menino para si. Naquela hora, eles pensavam segundo as suas emoções egocêntricas, quer dizer, cada um pensando a partir de si mesmo, discutindo quem era o maior no reino dos céus, deslocando o pensamento para ideias de grandeza com base no que sentiam em seus corações. O pensamento de importância pessoal resultava do sentimento de orgulho, que foi aquilo que a gente estava falando quando a gente trouxe essa noção do egoísmo, né? Que aí a gente acaba se conectando com essa coisa do orgulho, da vaidade, do narcisismo exacerbado. Então Jesus coloca o menino como exemplo a ser seguido. A criança de coração puro tem como centro de sua vida psicológica um pensamento de desprendimento do ego, não possuindo uma percepção superdimensionada de si mesma, né? Então, o autoconhecimento é o caminho para identificar as percepções ilusórias dos seus pensamentos. Às vezes também a gente está com um pensamento de muita grandeza de si, né? Eu estava falando de uma forma assim, como se a gente também às vezes só visse as sombras, mas às vezes também a gente pode estar se conectando com um eu que é assim, sabe, superestimado também, de que eu sou o melhor, eu sou o maior, né? E aí o auto-amor é o alimento que nos fortalece, né? Na aquisição de uma noção precisa da sua verdadeira realidade, nem menos nem mais, reconhecendo exatamente quem nós somos e quem estamos nesse momento agora, identificando inclusive o que a gente precisa melhorar. Então esse é o exercício que a Hermance nos convida, né? A gente ter uma consciência, uma clareza, vamos dizer, em relação a isso, né? Então, nem mais nem menos, real. Espíritos imperfeitos em processo de aprendizagem, em processo de evolução, da mesma forma que
todos os outros que estão aqui conosco nessa jornada. E da mesma forma que eu preciso ter paciência e tolerância e acolher esse irmão que está nessa jornada, eu preciso fazer isso comigo também. Eu preciso reconhecer esse meu processo para conseguir avançar. Então, somente com uma análise contínua e perseverante, envolvida em sadia afeição, você encontrará caminhos que o levarão ao menino que dorme nas profundidades da sua alma, podendo resgatar sua condição de pureza e liberdade perante a vida. Uma relação de alto amor é a base de relacionamentos sadios e duradouros, né? Então, irmã se finaliza esse capítulo nos trazendo isso, que a partir do momento em que a gente tem essa relação de alto amor sadia conosco mesmo, a gente consegue estabelecer relações mais sadias, mais afetuosas com os outros, com quem a gente convive, e a gente vai conseguir fazer essa transcendência e de fato amar o divino, amar a Deus e fazer essa conexão com esse amor incondicional. E aí, a gente, né, pode se perguntar assim, como é que a gente faz para amar a si mesmo, né? Tem um outro livro que eu encontrei aqui, que é de André Luiz, chama-se Aulas da Vida, por Chico Xavier, que ele nos traz alguns itens, né? Alguns itens, chama de preceitos de saúde. E aí ele nos dá algumas dicas, vamos dizer assim, né? Guarde o coração em paz, a primeira. Guarde o coração em paz, à frente de todas as situações e de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Isso está muito relacionado também com a fé, né? Da gente ter essa certeza de que a gente não está só, de que a gente não está fazendo esse processo sozinho, de que a gente está sim acompanhado. Ontem eu estava fazendo a gravação do balaio de orações, né? Para o nosso... a nossa ação que a gente tem diária de disseminar orações pela manhã, orações para ter um bom dia. E aí eu achei aquela Pegadas na Areia, né? E ela tem aquele trechinho onde o homem pergunta que ele tá vendo as pegadas na areia e tem um momento que ele só vê uma pegada e ele acha que é a dele, né? E aí ele questiona Jesus, né? Você não disse que estaria comigo sempre, né? E Jesus diz a ele, essas pegadas que você está vendo aí são as minhas. Foram no exato momento em que te carreguei no colo. E aí quantas vezes a gente se vê nessa situação de estar no colo de Jesus e a gente achar que não tem forças para prosseguir. E aí a gente consegue, né? Respira e vai, consegue, supera. E aí você diz, você tem a certeza de que você conseguiu porque você estava acalantado pelo Mestre, né? Então, a segunda, apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Então, é necessário construir esse equilíbrio, né, entre corpo, entre mente e o espírito. Cultive o hábito da oração. A prece é luz na defesa do corpo e da alma, né? A gente precisa fazer essa conexão. Esse momento da gente fazer o diálogo com Deus, com o Mestre, né? Da gente fazer essa nossa conexão e nos fortalecer, né? É um momento da gente trazer paz para o nosso coração. Ocupe o seu tempo disponível com o trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento. A sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. Olha que interessante, ocupe seu tempo disponível com trabalho proveitoso, mas sem esquecer o descanso imprescindível. Então não adianta também a gente entrar naquele ritmo acelerado, nem que seja por uma boa causa. É necessário que a gente também descanse esse corpo, né? Que nós temos aqui emprestado, porque também é um processo de cuidado com ele. A gente precisa fazer isso no sentido de dar uma parada, respira, para a gente ganhar mais fôlego e seguir adiante. Mas é importante também que a gente ocupe o nosso tempo disponível com um trabalho proveitoso. Então, isso nos fala também das nossas escolhas.
com o que é que eu estou escolhendo, o que é que eu estou escolhendo para o meu tempo, para a minha vida, né? Às vezes a gente planeja assim, o trabalho, planeja questões da nossa casa, mas a gente precisa também incluir no nosso planejamento de que forma que a gente organiza essas horas, né? Vamos dizer assim, disponíveis com trabalhos proveitosos, mas e ao mesmo tempo também como é que a gente faz para se manter descansado, né? A gente aproveitar muito isso. Então, é necessário a gente se conectar com a natureza, é necessário a gente se conectar com a gente mesmo, né? Com a arte, né? Então, são algumas sugestões, né? Estude sempre. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. É necessário para que a gente continue aprendendo, a gente aprende o tempo todo. Então, para a gente estar fazendo as nossas sinapses no cérebro, é necessário que a gente esteja sempre estudando, né? A gente tem uma doutrina em que nos incentiva muito a estudar sobre ela, né? Para entender mais, cada vez mais, compreender os processos que a gente está passando. Mas, para além disso, é necessário também a gente estudar aquilo que a gente está convivendo, para que a gente também entenda esse mundo que a gente está inserido, né? Então, estude, né? Aproveite toda oportunidade que tiver. Evite a cólera. Enraivecer-se é animalizar-se, caindo nas sombras de baixo nível. Então, é como se a gente voltasse atrás, a barbárie, né? Então, a gente precisa cada vez mais buscar a civilidade, né? De que forma que a gente pode resolver os conflitos de uma forma civilizada, né? No diálogo, buscando sempre o diálogo. Fuja à maledicência. O lodo agitado atinge a quem o revolve. Então, aquela coisa, né, de que às vezes a gente vai tocar numa água suja e a gente acaba se sujando também, né? Então, evite, né, a maledicência. Sempre que possível, respire a longos haustos e não ouvide o banho diário, ainda que ligeiro. O ar puro é precioso alimento e a limpeza é simples obrigação. Aqui ele nos chama para cuidar do nosso corpo, né? Para fazer a higiene, a água, o contato com a água, ele é tão saudável, ele é tão benéfico para a gente, né? Inclusive para que a gente recarregue as nossas energias. Então, manter o corpo limpo nos faz bem, né? E a gente aprendeu com nossos ancestrais, com os indígenas, graças a Deus, a gente aqui do Brasil, a gente tem esse hábito inserido para algumas culturas, isso é até estranho, né? A quantidade de vezes que a gente até toma banho, né? Mas é algo que nos faz sentir bem, né? E essa questão da respiração também, ela é tão necessária. Às vezes a gente não se dá conta o quanto a gente está respirando mal, né? E que às vezes é necessário a gente dar uma parada, respirar, sabe? Aquela coisa de inspirar, respirar, colocar para dentro, colocar para fora, calmamente, para que a gente faça conexão também com a gente mesmo, sabe? Ouvir o coração batendo, esse momentinho assim de sossego, de silêncio consigo mesmo, né? Coma pouco. A criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. Às vezes também a gente se vê nesse processo de uma ansiedade tão grande, vivendo de uma forma tão acelerada, que a gente não percebe nem o que é que a gente está comendo. A gente tem uma cultura também, né, hoje com a questão da internet principalmente, de toda esse bombardeio que a gente tem, né, de informação, de meios de comunicação. Aí a gente se percebe que a gente está nos lugares, às vezes, o tempo todo com o celular, já não fala com as pessoas e fazendo as refeições, inclusive assim, olhando o celular ou assistindo a televisão, você não percebe nem o que é que você está comendo, a quantidade que você está ingerindo, a qualidade do que você está comendo, né? Então é importante a gente se dar conta disso, né? E às vezes a gente... E aí é por isso que eu tô falando da coisa da montanha-russa. Eu estava
me deparando com a situação de que de manhã, nessa pressa de sair para o trabalho, eu estava tomando café em pé e comendo super rápido. Aí, de novo, aquela história da visita, né? Se a gente estivesse com uma visita em casa, aquela história de colocar a mesa, né? De preparar tudo direitinho, de se sentar, de ter um tempo. Então, assim, é necessário se organizar para fazer isso com a gente mesmo, nem que seja para tomar um café sozinho, não tem problema nenhum. Mas fazer isso de uma forma agradável, né? E não dessa forma atribulada, dessa forma tão corrida. Então, aí o 10º, use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina milhões de vezes. E conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. Então a gente pede tanto, né, ao Pai que nos perdoe, a gente erra e volta e pede perdão. E às vezes a gente não se dá conta de fazer isso. Aquela mensagem que eu falei, né, que está no Evangelho, em que ele pede para sua dívida ser liberada, mas logo em seguida cobra a dívida do outro com a maior rigorosidade. Então é necessário também a gente pensar sobre isso, a gente exercitar essa paciência e esse perdão infatigavelmente, lembrando disso, da mesma forma que erramos, que somos seres imperfeitos, que estamos aqui em processo de aprendizagem, as pessoas que estão ao nosso redor também estão nessa mesma caminhada. E é interessante perceber que a gente não está falando sobre esquecer, mas falando nesse caso aqui, quando a gente está trazendo essa questão do perdão, como algo necessário para a gente mesmo, de se libertar daquilo, né, de não carregar aquele peso o tempo todo com a gente. Então é algo que faz bem para si mesmo, de novo, como um autocuidado, como um auto-amor. Eu não preciso estar preso àquilo que aconteceu antes, né? Eu posso fazer esse exercício, né? E aí, assim, ai, Cândida, dá para fazer tudo isso aqui? Vou fazer algumas coisas, vou tentando, um dia eu consigo mais, um dia eu consigo menos, né? Mas a ideia é que a gente possa ir fazendo esse exercício, né? Então, assim, ainda pensando, né, como fazer de que forma, né, amar a si mesmo, né, pensando nessa proposta de Jesus, que é um imperativo que não deve ser, de novo, né, confundido com o egoísmo ou com o egocentrismo. Amar a si mesmo significa respeito e direito à vida, à felicidade que o indivíduo tem e merece. Às vezes a gente diz assim, nós estamos num mundo de provas e expiações, esse mundo não é um mundo de felicidade. Não é. Mas nós fomos feitos para isso e a gente vai vamos alcançar sim esse mundo feliz, esse mundo de felicidade. Enquanto não chega, sabe, a gente vai aproveitando dos momentos. O que não dá é para a gente se conectar sempre só com a dureza, sempre só com a dificuldade. E aí é preciso a gente ter um olhar generoso para a vida, né? Fazer um exercício de, ao final do dia, olhar para tudo de bom que foi que aconteceu com a gente, ser gratos. É tanta coisa que a gente tem para agradecer, né? Desde a oportunidade que nós tivemos de ter mais um dia, de ter mais um amanhecer, que é um presente para a gente aprender e exercitar e continuar no nosso processo evolutivo. A todas as outras bênçãos que nós temos, né? De estar com saúde, de ter um lar, de estar em segurança. E a gente às vezes vai se percebendo ali naquele dia, né? O que é que eu tenho para agradecer, né? Às vezes é um livramento, né? E aí a gente se conectar também com isso, né? Com esse direito também à felicidade, né? E pensar o que é que eu posso, né? De que forma é que eu posso estar fazendo para me conectar mais com isso, né? Então trata-se de um amor preservador da paz,
do culto aos hábitos sadios e dos cuidados morais, espirituais e intelectuais para consigo mesmo. É sempre estar fazendo as melhores escolhas para si mesmo, vendo-se como espírito imortal, sem nunca deixar de respeitar, obviamente, o bem comum. Então, à medida que a gente se respeita e a gente faz essas escolhas positivas para a gente vai estar também num processo de escolhas positivas para o outro, de respeito ao outro, né? Lembra que a irmã se trouxe, né? De que a gente passa a estabelecer relações mais saudáveis e isso vai ser positivo para o bem comum. A gente passa a respeitar a natureza, a gente se vê enquanto natureza, fazendo parte dessa natureza, se lembrando que nós somos também parte, né, dessa natureza e passando a respeitar muito mais. Isso, tia Cida está dizendo aqui que é preciso esperançar, exatamente, né? Esse é um termo que Paulo Freire traz para a gente, de colocar verbo na palavra esperança, porque esperança parece que é algo que nos remete a uma espera acomodada, né, passiva. E esperançar nos dá essa noção de que a gente precisa fazer por ela, né? De que a gente precisa trabalhar, de que a gente precisa investir, de que a gente precisa se comprometer, se implicar com esse processo. E essa é uma escolha também. É necessário fazer essa escolha. Acordar todos os dias e dizer, eu faço essa escolha. Eu estou escolhendo, né, viver essa vida intensamente, aprender, evoluir, avançar. E isso precisa ser renovado diariamente, gente. Diariamente. E aí... fazer escolhas, né? Assim, aqui nesse texto ele traz assim, de amar mais a minha família, dedicando-me inteiramente aos relacionamentos, cultivando a paciência e a tolerância. Eu também estou amando a mim mesmo. Lembrar que esse é um exercício necessário porque a família é a nossa primeira escola, né? É aqui que a gente começa a aprender a fazer essa relação, né? De tolerância, de paciência, né? Então, e aqui ele traz ainda também, ó, quando escolho perdoar e deixar de levar comigo o peso de uma mágoa, estou amando a mim mesmo, né? A gente lembrando que mágoa está relacionada a má água. Então, por que eu tenho que ficar carregando uma má água, né? Então, que a gente possa fazer escolhas para carregar no nosso coração lembranças boas, trazer, se conectar com essa leveza, né? E aí, quando eu me aceito como sou e vejo em minhas imperfeições situações temporárias, uma vez que me esforço para corrigir meus erros, estou amando também a mim mesmo. Então, lembrando disso, é temporário, é passageiro, né? Tudo passa, né? E eu aceitar as minhas imperfeições, buscando melhorá-las, é uma forma de amar a mim mesmo. Então, são exemplos de atitudes, de pensamentos e sentimentos que elevam nossa autoestima, que é este julgamento que fazemos de nós mesmos e nos empurram sempre para a frente, para a felicidade. Então, o auto-amor proporciona uma visão mais clara de quem se é. A gente falou sobre isso aqui, né? Do que se deseja e do que não se deseja para si. É você ter clareza, né? Do sim e do não, do que é bom e do que é ruim, do que você quer para você, mas também do que você quer evitar, né? E é através dele que estabelecemos metas para a nossa existência, metas educacionais, familiares, sociais, artísticas, econômicas, espirituais, pensando em nós não apenas agora, mas nos cuidando para com o futuro. Então a gente precisa também, tem uma coisa interessante que eu tinha anotado aqui, dessa escolha, desse autocuidado para agora, né? Não para daqui, eu não consigo agora, vou daqui a lá para frente, né? Então, eu tinha feito essa anotação, né?
assim, para não quando assim, a gente não fazer o compromisso assim, quando eu for uma pessoa melhor, aí eu vou me amar. Quando eu me melhorar, aí eu vou me amar. Não. Eu me amar agora, como eu sou, quem eu estou aqui e agora, né? Com essas imperfeições, como foi colocado aqui, mas buscando esse processo de evolução, né? Então, um alto amor para o agora e não para o futuro, né? E aí, a gente, ao fazer isso, a gente vai poder fazer essa relação que a gente falou, de alto amor, de amor ao próximo, de amor a Deus. Porque muitas vezes, gente, eu acho que às vezes a gente pode se sentir até constrangido com esse amor incondicional que Deus tem conosco, né? Porque Ele é tão misericordioso sempre e nos ama incondicionalmente com todos os nossos defeitos, a todos nós, né? Não é a um ou a outro, né? Não é mais fulano ou mais cicrano, a todos nós, independente do estágio evolutivo que nós estamos, e é bom lembrar disso. Então, para a gente alcançar esse amor incondicional, a gente precisa fazer esse exercício, precisa fazer esse trabalho, né? Porque o nosso amor, ele ainda é condicional. Eu amo se o outro me amar, eu amo se o outro me cuidar, eu amo se o outro fizer dessa forma que eu estou dizendo. E a gente precisa avançar para a gente evoluir, para alcançar esse amor incondicional que o Mestre Jesus veio de uma forma maravilhosa, né? A nos iluminar, a nos ensinar. Eu tenho uma outra coisinha aqui que eu queria falar com vocês. Eu fui separando, que é um trecho de Joana de Ângeles, que ela diz assim, ó: o amor que se deve oferecer ao próximo é consequência natural do amor que se reserva a si mesmo, sem cuja presença muito difícil será a realização plena do objetivo da afetividade. Somente quando a pessoa se ama é que pode ampliar o sentimento nobre, distribuindo aos demais seres vivos e à mãe natureza. E aí é bom a gente lembrar também de que esse amor ele precisa ser extensivo, não só às pessoas, né, mas aos outros seres vivos, à natureza. Ao começar a amar-se, descobre que são as pequenas coisas, aquelas aparentemente sem grande importância, que constituem significados alentadores. Momentos de solidão para autoanálise e reflexão, instantes de prece silenciosa, refazimento através da música, de caminhada tranquilas, de carícias a crianças ou animais, de cuidado com plantas, flores e adornos vivos, sentindo a vida fluir de todo lado. Na verdade, é a gente se dar conta nessas pequenas coisas, né, do quanto de Deus tem ali, né? É a gente, como aconteceu essa semana, ver uma lua maravilhosa, que a gente teve a oportunidade de ter uma lua imensa, né, uma super lua, né, e olhar para o céu e agradecer pela possibilidade de estar vendo aquela lua tão linda, né, como um presente de Deus para nós, né? Então, quando a gente brinca com uma criança e vê sua ingenuidade, né, a gente está ali se conectando também com o Deus que há nela, né? Ou quando a gente faz um carinho num animal, num bicho de estimação, né, que nos ama tão incondicionalmente. Então, é uma forma que a gente tem também de estar fazendo essa conexão, né? E aí, chegando, né, ao nosso final, eu trago ainda uma reflexão que diz assim, que o alto amor também cobra nossa consciência para a necessidade de elevação e faz com que queiramos viver com sentimentos mais saudáveis, pois saberemos que só assim chegaremos espiritualmente onde queremos. Amar o outro é respeitá-lo, auxiliá-lo, perdoá-lo. Amar-se é respeitar-se, auxiliar-se e perdoar-se. E aí tem uma música
que eu queria trazer para vocês. Eu sempre trago uma música, eu gosto muito. Nesse final de semana a gente estava com uma atividade no outro centro espírita e na tarde, que foi com os jovens, trabalhou as dimensões do espiritismo, né? Aquelas dimensões que a gente já conhece, de ciência, filosofia e religião, mas também a dimensão de arte. E eu acho que é importante também a gente trazer a arte, porque é uma forma também que a gente tem de elevar-se. A arte nos ajuda muito nesse nosso processo, né? É uma música que diz assim, eu não vou cantar não, viu, gente? Porque eu ainda não cheguei nesse nível, sabe? De ter uma voz assim também elevada. Depois vocês entram lá no YouTube, pesquisam. O nome da música é Maior, é uma canção de Danny Black. E ele canta com Milton Nascimento. É linda essa música. Eu vou só recitar para vocês como se fosse um poema. Só um trechinho aqui. Ele diz assim, ó. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Aqui ele repete. Aí ele diz, as cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás. Olha aí, daquelas dores que deixamos para trás. Descarreguemos nossas malas, né? E façamos a nossa jornada de uma forma cada vez mais leve, né? Sem carregar tanta bagagem. Sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito ou se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem, eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Isso, somente o tempo vai me revelar quem sou. Então, com essa música de Danny Black e Milton Nascimento, cantando também, procurem. Vocês vão ver como essa música é muito linda e fala muito do que a gente refletiu aqui hoje, né? Que possamos, então, finalizar pedindo ao Mestre Jesus que nos abençoe, agradecendo a Ele por tua presença entre nós, agradecendo por todo o cuidado que tem conosco, por esse amor incondicional que Deus tem conosco, que o Mestre Jesus tem, a presença da espiritualidade amiga sempre a nos instruir, a nos inspirar, que possamos estar sempre conectados com a luz e com o bem, que possamos fazer esse processo de auto-amor, né? Que a gente consiga aprender, fazer esse exercício diário de uma forma afetuosa conosco mesmo. E assim possamos estabelecer relações mais saudáveis e mais amorosas com o nosso próximo, com os nossos familiares, com as pessoas que estão ao nosso redor. E assim a gente transcenda e de fato ame a Deus. Obrigado, meu Pai. Gratidão por essa oportunidade. Gratidão a cada um de vocês que estiveram aqui conosco hoje, que puderam fazer essa reflexão. Obrigado por essa oportunidade de refletir sobre esse tema e por tudo que aprendi. Que tenhamos uma boa noite, que Deus nos abençoe, traga paz e que tenhamos uma noite de refazimento. Que assim seja. Um beijo para vocês. Peraí, cadê o meu celular? Ai, meu Deus.
como é que eu faço para saber